capítulo 3 de Tiago. Glória a Jesus. Vamos ler esse texto para nós pensar um pouquinho sobre um assunto tão importante desse dia a dia que a gente vive. Capítulo 3 de Tiago, versículo 1 até o versículo 12, diz a epígrafe da leitura sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita-se alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Glória a Deus. Veja o texto, parece um texto assim, contundente. E para não tirar o brilho do texto, precisa observar alguma coisa nele, para nós não prejudicar aquilo que o texto está querendo dizer. Para isso nós precisamos pensar hoje numa coisa muito atualizada, que está prejudicando a sociedade, que é fake news. E dá para a gente pensar nas mentiras, nas calúnias, pensar também nas fofocas das redes sociais. Para pensar nisso, precisamos entender a atualidade do texto que o Tiago escreveu com tanta precisão. Mas primeiro, dá para a gente pensar quem era esse Tiago. Esse Tiago, o texto diz em Gálatas 1,19, que era o Tiago, o irmão do Senhor. E esse Tiago não é muito famoso na Bíblia, a não ser que pesquise a sua vida, porque esse Tiago escreveu somente esse livro. Mas existem três textos que deixam claro que o Tiago era irmão do Senhor. Mateus 13,55 e Marcos 6,3 e Gálatas 1,19. Mas ele também foi o líder da igreja em Jerusalém. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e o versículo 13, está claro a liderança do Tiago na igreja em Jerusalém. Quem era esse Tiago? Mas tinham vários Tiagos. Dá para citar aqui pelo menos uns 5 Tiagos, e dentre eles 2, num dos capítulos de Mateus, está citando 2 deles. Mas também em Gálatas 2,9, diz que Tiago era uma das colunas da igreja, junto com Cefas e João.
eram considerados as colunas da igreja. Esse Tiago também estava lá no cenáculo orando com as mulheres, quando essas mulheres foram buscar a Deus, esperar a descida do Espírito Santo, o derramamento espiritual no meio da congregação, que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, desceu o Espírito Santo e houve aquele grande movimento em línguas estranhas, onde falaram ali pelo menos uns 12 ou 13 idiomas, porque veio gente de várias nações ali, e cada um ouvia falar na sua própria língua. Foi uma espécie de manifestação divina no dia do batismo do Espírito Santo. Mas o Tiago estava lá, estava também o irmão Pedro, estavam outros ali também, mas o Tiago estava lá. E esse Tiago, quando o apóstolo São Paulo foi a Jerusalém, no capítulo de número 21 e 18 de Atos, foi ele que recebeu o relatório da vida e da missão de Paulo. Paulo já estava pregando, já estava divulgando o evangelho, já estava fazendo um trabalho majestoso, e quando ele chega ali que vai entregar os relatórios, é claro que ele estava acompanhado por alguém. Quem recebe foi o irmão Tiago, porque o Tiago é o que assumiu a igreja de Jerusalém, assumiu por ser o grande doutrinador. Nós temos o Paulo como grande doutrinador da igreja, mas a partir de Paulo, antes de Paulo, o mais famoso foi o Pedro, até o capítulo 11 de Atos, 10, 11 por ali, era o apóstolo São Pedro, que começou a pregar em Atos 2, ficou famoso e tal, e até o capítulo 10 é dominado por Pedro. Do capítulo 10, 11 em diante, já vai entrando, 9 em diante entra Paulo, e Paulo se torna a grande figura do Novo Testamento. Mas até ali era o Tiago. O Tiago, depois Pedro, depois Paulo. Mas Paulo não esteve com o Senhor, como os irmãos sabem, segundo a carne, mas segundo a revelação. Então o Tiago foi colocado pela sua firmeza, pela sua liderança e as suas palavras contundentes. Ler a carta de Tiago é receber o impacto da palavra. Ler a carta de Tiago é receber uma doutrina forte e clara, que não está nas entrelinhas do texto, está clara, de uma forma bem explícita. Você lê e recebe o impacto. Parece que o Tiago está olhando nos olhos da gente com aquela mãozona dura que ele tinha, apontando o dedão no nariz da gente e passando o laço na gente. Tiago era o doutrinador, e por isso ele assumiu, porque precisava, além de ser um grande doutrinador da igreja, na prática, ser um homem investido de muita coragem. Esse era o Tiago, recebeu o relatório de Paulo, mas também ele escreveu agora a sua carta. Para quem ele escreveu essa carta? A carta que Tiago escreveu para as 12 tribos, dispersos, crentes, mistura de raça, mistura de credo, mistura de religião, mistura disso, mistura daquilo, e Tiago escreve para toda essa gente como um código de doutrina, como um manual, dando as condições dos gentios a aderir à igreja e fazerem parte da igreja de Jerusalém, porque os gentios, a palavra gentil significa não judeu. Todo aquele que não é judeu, para o judeu, ele é gentil. Pode ser um alemão, um japonês, um brasileiro, para ele é gentil. Então, o Tiago escreve para as 12 tribos dispersas que agora estavam vindo. Essa é a condição, orientando. E o que inspira a motivação que leva o Tiago a escrever com tanta contundência, creio que ele não escreveu com força, assim, de calar a ponta do ponteiro que escrevia na lousa, ou não sei como escreveu, mas ele escrevia lentamente, mas chorando, porque as palavras dele eram muito fortes. Ele estava doutrinando a igreja, e ele queria passar uma ideia do comportamento da igreja na fala, no jeito de falar. E é sobre isso que a gente vai falar algumas coisas aqui, como o Tiago se preocupou com o comportamento das pessoas com respeito à sua força de expressão, à sua fala, suas prédicas, suas conversas, suas notícias, e assim por diante. É claro que ele não estava querendo
tirar o direito. Ele sabia e dava a entender, no transcorrer do texto, que todos têm o direito de falar, todos têm o direito de se expressar. E a fala constrói, a fala é boa, a fala é maravilhosa. Mas usando para um lado ruim, a fala é destruidora. Daí eu volto para o texto para pensar um pouquinho, para depois continuar comentando, porque ele viu que muita gente queria ser mestre, muita gente queria se tornar professor, ensinar o povo. Mas daí no versículo 1 diz, olha, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quanto mais responsabilidade, quanto mais falar, quanto mais quiser explicar, quanto mais duro juízo. Nós que falamos bastante para o povo, temos um juízo maior, uma responsabilidade maior. E Tiago queria tirar os irmãos desse compromisso. Olha, vocês não fiquem querendo ser mestre, ficar dando explicação demais aí, que vocês vão se enrolar e o julgamento vem. Então, ele está explicando isso, porque todos tropeçamos em muitas coisas, nós erramos em palavras, mas se alguém não tropeça, esse cidadão é perfeito, esse varão é perfeito e é poderoso para refrear o corpo todo. E quando ele está falando e chega na palavra refrear, ele para refrear, e ele lembra do freio, e daí ele leva para uma outra situação, falando, nós pomos o freio na boca dos cavalos, refreio, para, segura. Daí ele pensa um instrumento pequeno, que é o freio, mas é colocado na boca dos cavalos, e eles obedecem. Os irmãos que conhecem interior, fazenda, e viram como funciona, o jeito da doma do cavalo, o jeito de conduzir o cavalo da corrida, o cavalo do serviço, o cavalo de puxar peso, de puxar carga. Eu conheço todos eles, várias raças e tal. Tem cavalo que você compra por R$200, tem cavalo que você compra por R$100 mil, por mais. Tem cavalo que ninguém vende, quem tem não vende e tal. Então, existem essas diferenças de cavalos, mas todos eles passam pelo freio da doma. Então, ele sabia que se tivesse um freio no cavalo, segurava. E quando ele fala refreio, ou refrear, nós pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam. Ele cita o freio, que é um instrumento educativo para o cavalo, ou para o cavalo. Quando eu falo aqui sobre quebrantamento, eu levo para esse assunto da doma, como nós somos domados. Mas daí entra o jumentinho, que Jesus montou no jumentinho, mas ninguém subia nele, ninguém se atrevia a pular sobre ele. Mas Jesus montou nele e ele não fez nenhum tipo de mal, não teve uma reação de jumento, de corcovear, de saltar e derrubar. Por quê? Daí alguém estuda isso e pensa na questão de natureza, porque o asninho, o burrinho, o jeguezinho, esse animal, ele tem uma natureza de teimosia, mas a natureza de Jesus sobre ele é muito mais forte. Então, quando Jesus montou nele, ele viu que não adiantava lutar contra aquela natureza mais forte. Ele foi subjugado à força da raça ruim, à força da ignorância, à força da teimosia, à força da dureza, foi subjugado por uma natureza, que é a natureza de Jesus. E por causa disso eu me humilho para Deus e digo: Deus, vem sobre mim com a tua natureza, vem sobre mim com a tua força, vem sobre mim com a tua autoridade, para que sem reação nenhuma nós entremos nessa fase, nesse estágio de obediência, de quebrantamento, sem necessário passar pelo golpe, pelo quebrantamento forçado, mas sim ceder. Ele montou no jumento e chame de jumento quem quiser, mas o jumentinho foi inteligente e deixou uma lição para todos nós.
quando nós vemos o Tiago aqui ensinando, ele está falando disso. Mas na continuação, ele diz assim, você vede também as naus, que sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que a governa. Aquele homenzinho que está conduzindo um navio, agora chegou no Porto de Itajaí um navio de 300 metros, está chegando um agora, semana que vem, de 400 metros. Estão preparando o canal para a chegada, São Francisco, Itapuá, chega esses navios de carga grandes, mas tem um homenzinho ali conduzindo, um homem de 80 quilos, mais ou menos, mas lá na água tem um leme, é um instrumento pequeno, mas esse instrumento, diz aqui o texto, um pequeno leme, ele consegue dar disposição para aquele que governa o navio conduzir para qualquer lado. Então são já dois instrumentos que foram citados aqui, o freio e o leme, que o Tiago está apresentando aqui. Mas também depois ele fala da língua, e o versículo diz assim, assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Mas tem um ponto final e diz, vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Daí você pensa no pequeno fogo. O que pode fazer um palito de fósforo? O que pode fazer a chama do fogão? O que pode fazer um palito de fósforo aceso num matagal, num potreiro, numa invernada, numa fazenda? O que pode fazer um pequeno fogo? Esses grandes incêndios que acontecem, e é notícia para o mundo inteiro, devastando a natureza, trabalhando contra a natureza, começa com um pedacinho de cigarro aceso que é jogado ali no mato, começa com um foguinho simples, que uma criança pegou ali, um maldoso acendeu uma pequena tocha ali, e logo esse fogo vai tomando conta, e vem aviões, e vem bombeiros, e vem gente, e muita gente vem tentar fazer acero, limpar para dividir o mato da macega seca, e não consegue, porque o pequeno fogo incendeia um grande bosque. O ano passado, em Portugal, o fogo invadiu a cidade, e o vento veio e soprou aquelas labaredas de 40, 50 metros, que lambeu as ruas, em certos lugares lambeu também pessoas dentro dos carros, e matou pessoas ali em Portugal. Saiu na notícia, irmãos na internet vão achar isso aí. Porque um pequeno fogo incendeia um grande bosque. Mas vamos trazer para o lado bom, o pequeno fogo do Espírito Santo na vida do crente, aquele estalo espiritual que ele sentiu no apertar a mão do irmão cheio do Espírito Santo, quando ele recebeu o sorriso de um homem de Deus, de uma serva de Deus, e ela sentiu a transmissão da graça na sua vida, já incendiou um fogo no seu coração. Glória a Deus. Tinha um cantor na cidade de Criciúma, chamado Clóvis, e o Clóvis um dia deu testemunho, eu ouvi. Ele disse que passou num lugar, numa praça, indo não sei para onde, para as festas dele. Ele tinha muitos vícios, e um grupo de jovens estavam evangelizando, e uma jovem entregou o folheto para ele, e olhou para ele e deu um sorriso, e entregou o folheto para ele. E aquilo cravou nele, e ele foi, passou a noite nas festas, numa diarada, e um dia ele não aguentava mais, e ele voltou lá na igreja saber por que isso aconteceu. E foi lá na igreja, os jovens se reuniram e disseram, nós jejuamos e nós oramos, para que Deus tocasse nas vidas das pessoas que nós fomos evangelizar. E o senhor foi tocado pelo Espírito Santo, e ele aceitou a Jesus como Salvador, e se transformou num cantor, num pregador, e fez isso até morrer, glorificando o nome de Jesus, porque é um fogo que incendeia na alma. Jeremias tinha um fogo dentro dele, e ele disse um dia, parei, não vou mais pregar, e quando eu disse que não ia mais falar no teu nome, dentro de mim um fogo abrasador incendiou. Glória a Deus. Mas veja também o lado negativo, o mal que faz uma língua, que é um pequeno membro. Se você ler no Salmo número 45, versículo 1,
vai encontrar o salmista mergulhando na graça e dizendo assim: a minha língua é a pena de um destro escritor. Daí você cresce na alegria de ver uma beleza desse texto. Mas quando você vem para o versículo 8 aqui, entra um apavoramento que diz assim: nenhum homem pode dominar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de pessoa imortal. Daí você leva o impacto por ver a diferença das realidades. E veja como é diferente, porque no texto está dizendo que uma fonte não pode produzir água doce e água amargosa. A mesma fonte não pode produzir água doce e água salgada. Cita essas duas coisas no texto. Mas também não pode se colher vinho dos abrolhos, ou uva dos espinheiros, ou figo de outro tipo de coisa. Não se pode, está tudo no texto aqui. Mas a língua não. É a mesma que pode bendizer a Deus e amaldiçoar os homens, que tem poder de amaldiçoar e de abençoar. E se ela tem poder de fazer isso, ela tem que ter um domínio atrás dela. E o domínio é uma fonte chamado coração, chamado alma, chamado interior, que brota. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, falando para a mulher samaritana, se transformará dentro dele, aleluia, uma fonte de água viva, que salta para a vida eterna. Esta fonte de água viva, que você canta e não para e não termina de cantar, que você prega e não para e não termina de pregar, você sempre tem, porque tem uma vertente dentro de você, uma vertente de palavra, uma vertente de graça, uma vertente de poder. Mas se não tiver a graça, e Satanás entrar dentro dos membros, e morar dentro desse coração, esse governo for de outro, então vai sair outras coisas, vai sair o mal, vai sair a maldição, vai sair a blasfema, vai sair a fofoca, vai sair a murmuração, denigrir a imagem de alguém, prejudicar outro, sai tudo dali. Mas quando o Espírito Santo vem para dominar, é uma coisa tremenda. Quantos conhecem o livro do coração? Olha só, tem meus irmãos aqui que conhecem o livro do coração. No livro do coração, tem um pastor aqui que tem o livro do coração. O livro do coração tem alguns desenhos que representam alguns animais, alguns bichos. Veja só, tem uma onça ali dentro, tem um cabrito, tem um porco, tem uma pessoa com a espada na mão, tem uma tartaruga, uma serpente, tem um monte de coisa, e cada coisa é representado. O porco representa a bebida, o vício, aquele cabrito representa a prostituição, o adultério, aquela onça representa a ira, a cobra representa a inveja. Está um zoológico infernal dentro do coração, mas quando a luz do Espírito Santo entra no coração, aquela bicharada vão indo embora, e vai brilhando o rosto, e vai brilhando, aquele rosto carregado, escuro do pecado, aquele rosto carregado de ira, de frustração, de sentindo de condenação, de maldade, de vingança, de ódio. Quando vai entrando a luz do Espírito Santo, começa a clarear, e fica brilhoso, porque houve uma troca de personagem. Daí você olha na outra figura do coração, está ali. E bem no meio do coração do mal tem um trono, e tem alguém sentado com um garfo na mão. Mas quando você vê no outro coração, tem o Senhor ali, em forma de uma pomba, representando o Espírito Santo, está ali representando a luz, a paz, a beleza, o amor, a graça, a gratidão, a unção, a bênção de Deus. Sabe o que eu achei aqui, queridos? Esse texto é muito rico. Veja o que diz aqui, verso 7. Toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa, foi domada pelos homens. Vamos pensar a natureza, bestas feras. Pense numa fera. Já pensou no leão? Já pensou na onça? Já pensou nesses bichos, essas feras?
Pensa no outro bicho aqui, aves, na coruja, na águia, na avestruz e tantas outras aves. Já viu aquela arara que vem no dedo da gente, aquele gavião que vem no dedo do instrutor ali, do rapaz que doma, que instrui, que ensina. Não fazem mal para ninguém, são inofensivos. Aquela onça criada em casa, parece um gato bem grande, aquela coisa que a gente vê, até de ver na televisão tu fica com medo, mas estão tudo ali, são domados. Veja mais coisa que é domada. Eu estava olhando aqui, irmãos, porque eu pensei um dia, como que jacaré tem raciocínio? Esse é o único bicho que não tem raciocínio, porque é uma coisa tão feia. Mas quando eu li aqui, quando eu li aqui no versículo 7, os répteis, eu lembrei das cobras também. Lembrei da sucuri, da jiboia, da pita e de outras cobras. E umas pequenininhas que são venenosas, terrível, que a picadinha dela é terrível. Existe um bicho lá não sei onde, lá, que ele dá uma mordidinha e sabe que não vai dominar a sua presa, mas é só para passar a sua saliva e ficar lá do lado esperando a infecção em poucas horas ou em poucos minutos tomar conta daquela febre, aquela infecção, e o animal já se entregar para ele matar. Ele só deu uma picada. É o veneno que saiu da língua, é o veneno que estava na presa. A cobra tem a presinha furadinha, é oca, é tipo um canudinho. Ele crava e solta por dentro, e injetou, saiu. Mas veja só, aqui diz que esse bicho, ele é domável. Imagina, eu não queria ser um adestrador de jacaré, de cobra jiboia, eu não queria ser adestrador de sucuri, de jeito nenhum. Mas aqui a Bíblia diz que se amansa, então tem que acreditar. E outra coisa, já vi enrolado no pescoço dele dos circos também. Mas veja só, animais do mar, ensinar uma baleia, ensinar um golfinho, ensinar um bicho aí, tem uns que se domam, se deixam domar, entende os homens, entende o grito, entende o assovio, entende o gesto, tudo quanto é coisa, eles aprendem. Bicho do mato se torna bicho de casa. Lá no pastor Valdir, não está aqui o pastor Valdir, ele de manhã cedo está ali na cozinha, lá no centro de eventos, tomando café, vem um jacu e vai lá na pia, se facilitar, rouba o biscoito e leva embora. Então lá, se amansa, bicho do mato se torna bicho de casa. Deus pega os homens do mundo, feras, e traz para dentro da sua casa e amansa aquela fera. Glória a Deus. Então é possível. Aqui diz o texto aqui, toda a natureza, bestas, feras e aves e répteis e animais do mar se amansa e é dominado pela natureza. Agora essa língua, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Eu não consigo acreditar nisso, mas é possível. Meus irmãos, não convém que isso aconteça. Por que isso, queridos? Porque foi usado essas três figuras pequenas, o freio, o leme e o fogo. Foi feito esse zoológico de bicho manso e um zoológico de bicho bravo aqui também. Mas daí nós vamos voltar pensando na língua, porque o assunto é nós orar contra fake news, contra a maledicência, contra a maldade, porque eu sei que você está sendo atacado, alguém da sua casa está sendo atacado, e tem gente chorando e sofrendo por causa disso, e a igreja do Senhor tem a autoridade de orar e abençoar. Glória a Deus, glória a Deus. O que é fake news? Notícias falsas que viralizam nas redes sociais, desmoralizando, denegrindo, acabando, diminuindo, ofendendo, ferindo, matando, castigando as pessoas, fake news, notícias falsas, viralizando. Tem leis para isso, tem o marco da internet, tem outros, temos nossos irmãos que são advogados aqui, que entendem muito bem. Tem leis que contrariam isso, mas virou num fenômeno satânico, que ninguém mais sabe onde está o pé, nem onde está a ponta. Mas também tem o bullying, que também está acontecendo nas escolas, que é a agressividade, o assédio, a humilhação, expor as pessoas, envergonhar as pessoas, humilhar as pessoas. E por que isso está acontecendo tudo? A mentira
tem um pai. João 8:44 está escrito que Jesus falou para aquele grupo e disse: vocês sabem quem é o pai de vocês? Vocês não são filhos de Abraão, porque Jesus tinha dito que era filho de Abraão, eles não acreditaram. Daí ele falou quem era o pai deles, defendendo que os filhos de Abraão são filhos responsáveis e abençoados. Mas eu te digo, não acredite em tudo o que cai na rede. Afaste dos perfis difamatórios e injuriadores. Cuide disso. Muitas coisas estão acontecendo e nós podemos ver pessoas sofrendo, ligando para a gente, recebendo oração. É uma febre terrível. Eu sei que isso, todos nós estamos aqui olhando para o texto bíblico e vendo que o Tiago, aquele homem de Deus da época, já estava projetando a sua mensagem para esse tempo agora. Fake news contra pessoas. Se você começar a prestar atenção nas queixas de políticos, de gente da saúde, de gente da educação, de gente da liderança, de gente da religião, de jovens, de artistas, e você começar a prestar atenção nisso aí, você vai ficar doido, vai ter que tomar remédio, porque é uma loucura isso, mas o sangue de Jesus tem poder para proteger o seu povo, e curar a nossa mente, curar a nossa alma, e curar os nossos sentimentos. Glória a Deus. Tem um versículo em Provérbios 18:21, que a morte e a vida está no poder da língua. Tem gente matando com palavras, tem gente matando com escrita, porque a escrita também mata, a notícia escrita também mata. Mas tem gente dando vida. A igreja está dando vida. A igreja está dando Jesus, a igreja está dando palavra de ânimo, a igreja está dando palavra de cura, a igreja está dando palavra de solução, palavra de esperança. Mas em contrapartida, há ataques contra a igreja, ataques contra a liderança, ataques e mais ataques. Sabe o que é isso? É o Tiago 3 que está se cumprindo. Mas não curta postagens maldosas, que prejudicam pessoas, que agridem pessoas, que ferem pessoas. Mas se tiver fundo de verdade, ore pelas pessoas, para que Deus tenha misericórdia. Você sabia que 38% dos adolescentes de 12 a 15 anos já foram ofendidos publicamente nas redes sociais? Você sabia que a porcentagem de adultos que foram ofendidos e feridos pelas redes sociais, a pesquisa não conseguiu descobrir? Você sabia que só 17% das pessoas ofendidas nas redes sociais contam em casa, se queixam para a esposa, se queixam para o marido, se queixam para o pastor, se queixam para a sua família? 17% só. Você sabia que só 1% dos alunos das escolas se queixam para o professor dos ataques de bullying, dos ataques pela internet, das agressões, das humilhações? Você sabia disso? Isso é coisa verdadeira, é coisa do momento. O sangue de Jesus tem poder para proteger o bom homem, a boa mulher, a serva de Deus, o servo do Senhor. Glória a Jesus. Sabe por quê? Falta limite na rede, falta limite na atuação, limite de tempo, pode ficar o tempo que quiser, limite de horário, pode ficar madrugada, de noite. Eu falei aqui na terça passada, você pode estar num país de manhã, no outro país à tarde, antes do café da noite no outro e de madrugada no outro, tudo pela internet, bem tranquilo no seu celular, falando com pessoas de alta camada social e também falando com pessoas que você não sabe quem é, nem sonho, nunca vai descobrir. Falta limites, mas eu te digo, proteja as suas redes, proteja o seu celular, as suas senhas não dê para ninguém, proteja o seu computador, não fica dando senha para ninguém. A única pessoa que você não pode esconder a sua senha do computador é a sua esposa, o seu marido. A única pessoa que você não pode esconder a senha do seu celular
é da sua esposa ou do seu marido, porque é só essa pessoa que vai tolerar e suportar e te entender nos problemas das crises emocionais, no problema da doença, da enfermidade. Então você não tem nada que esconder da sua esposa e nem tem nada que esconder do seu marido. Deus está olhando para todos nós para nos ensinar. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmão, sabia que muitos estão sofrendo calados porque tem vergonha? Você não viu adolescentes frustrados e encolhidos dentro de casa, que não querem comer, que não querem ir para a escola, que não querem fazer os temas, que não querem estudar, que querem fugir da escola, do colégio, que não querem mais? Gente inteligente, que começou tão animado, tenta abraçá-lo, tenta beijar o seu rosto, tenta saber o porquê da sua frustração, tenta saber porquê do seu sofrimento. Existe alguma coisa por trás de tudo isso? Adolescentes, jovens, irmãos, homens, mulheres frustrados e estão sofrendo muito, mas estão calados. Mas eu posso dizer aos irmãos que tem mais coisa, que é um pouco mais profunda. Nós temos jovens e adolescentes jogados dentro do quarto, com a luz desligada, depressivos, que não querem sair de lá, não querem sair nem para comer, não querem ir para a igreja, não querem ir para lugar nenhum. E às vezes a falta de sabedoria nossa, como adultos, como homens experientes e mulheres experientes, na verdade, nós não entendemos muito na mídia como eles entendem, mas a nossa ignorância, falta de sabedoria, não é maldade, mas é por não saber. Acaba fazendo uma cobrança excessiva, puxando demais, exigindo demais, sem o abraço, sem o beijo. Se você não abraçar o seu filho, alguém vai abraçar. Se você não beijar o seu filho, alguém vai beijar. Se você não trazer para perto, alguém vai levar. Vamos lutar, porque fake news está por aí, bullying está por aí. É uma tristeza tremenda esse negócio, mas vamos apoiar a vítima. Vamos apoiar a vítima. Mas foi a foto dela, a foto dele. Mas apoie. Essa menina não sabia do prejuízo que teria de mandar a foto para esse menino. Esse menino não sabia o prejuízo que teria, onde iria a foto dele. Ele não sabia, ele achou que estava tudo em segredo. Apoie essa vítima adolescente ou criança e abrace ele. Tenta ganhar o seu coração, para que a frustração não venha acabar com essa vida. Eu creio que Deus nos traz uma grande responsabilidade nesse momento, para nós pensar no texto sagrado e começar a levar na oração. Nós estamos fracos na oração, porque nós somos aquilo que nós comunicamos. Se nós comunicamos bastante com Deus, nós somos fortes. E se nós comunicamos pouco com Deus, nós somos fracos. A nossa comunicação com o nosso filho, com a nossa esposa, com o marido das irmãs, é o que vai fazer esse negócio ficar forte, inquebrável. Mas a falta de comunicação vai afastar do menino, vai afastar o pai e a mãe da menina. Não pode, nós temos que chegar mais perto. Vamos abrir os nossos olhos. Fake news é um mal terrível do momento. Quantos, só para ter uma noção aqui, quantos já sofreram ataques pequenos ou grandes através da mídia? Olha aí, tem várias mãos levantadas aí. Foi grande, foi pequeno, mas sofreu uma mordidinha, uma alfinetadinha. Então vamos orar e repreender no sangue de Jesus. Vamos confiar no nosso Deus. Glória a Jesus. Queridos, quantas falas imorais, falas desrespeitosas, imagens feias, que vêm e são derramados no teu celular, no teu computador. Se você vê imagens imorais, não curta. Se você vê coisas imorais e estão denegrindo a imagem de alguém, depreciando alguém, não curta, não transfira, não passe, não seja o semeador de más coisas. O texto de Tiago está nos ensinando aqui. Vamos resolver na oração, no jejum. Vamos vencer o mal pelo bem. Não vamos fazer o mal para ninguém. Porque o contato com as pessoas malignas nos agride, nos amargam, nos estragam. Quanta gente boa está com o coração amargurado. Quanta gente boa está amarga, está doente,
está azedo o coração, e você encontra a pessoa amarga, a pessoa azeda, doente, e você não sabe por quê. É só um tempo de conversa franca, para poder entender o que está naquele coração inocente, fértil, que caiu uma lixeira e trouxe tudo para dentro de si. Vamos orientar os nossos filhos, vamos orientar a nossa casa, vamos levar na oração, e vamos orar por essa sociedade, porque cada dia que passa eu me convenço mais que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Eu me convenço mais que você tem autoridade para abençoar. Na mão desse servo de Deus que está aqui, dessa serva de Deus, tem autoridade divina para vencer a batalha, para ser forte e para nos ajudar nesta grande guerra.